À beira de um penhasco, perto de uma costa agitada, um turista percebeu algo na água. No começo, parecia ser uma pessoa, mas logo ficou claro que ela não estava se movendo. Quando o corpo foi retirado da água, a polícia entendeu imediatamente: aquilo não era um acidente. Uma jovem mulher, sem roupas e com quase 40 facadas. Ao mesmo tempo, a dezenas de quilômetros dali, uma família procurava por Michelle Lang, de 25 anos, uma estudante que simplesmente voltou para casa depois de fazer compras e desapareceu. Mas a parte mais assustadora não estava perto do penhasco. Estava no próprio quarto dela, na casa onde deveria estar segura, ao lado de alguém em quem confiava. Esta é a história de um desaparecimento que começou como a busca por uma estudante e terminou com a descoberta de um dos crimes familiares mais sombrios da Austrália. Pessoal, vou interromper por um minuto. Tenho muita curiosidade de saber de onde é o público que acompanha o canal. Então quero pedir que vocês contem de qual cidade estão assistindo a este vídeo e que horas são aí agora. Obrigado pela atenção, escrevam nos comentários e eu continuo a história. Meng Meng Lang, de 25 anos, era uma estudante estrangeira que vivia em Campsie, no estado de New South Wales. Quando se mudou para a Austrália, passou a ser conhecida como Michelle. Michelle era filha única, e depois da morte do pai, em 2008, ficou ainda mais próxima da mãe, May. Sua mãe a descrevia como uma pessoa de enorme compaixão. Ela era do tipo que realmente se importava com os outros, que sentia a dor alheia como se fosse sua e sempre encontrava forças para apoiar os amigos. Não importava o quanto estivesse cansada ou triste. Em 2011, Michelle deu um passo corajoso. Mudou-se de Chengdu, na China, para a Austrália em busca de educação e novas oportunidades. Embora sua mãe estivesse muito preocupada, também sentiu orgulho da determinação da filha em sair da zona de conforto e crescer. May investiu cada centavo que tinha para ajudar Michelle a realizar esse sonho e esperava ansiosamente vê-la alcançar todo o seu potencial. Parte da família de Michelle já morava em Austrália, então ela foi viver com a tia, o tio e a prima em Campsie, um subúrbio de New South Wales. Assim que conseguiu alguma estabilidade, começou a enviar para a mãe todo o dinheiro que conseguia economizar. Avançando para 2016, Michelle já vivia havia 5 anos em Austrália. Tinha um ótimo ciclo de amigos, gostava da vida que levava e estava obtendo excelentes resultados nos estudos. Depois de concluir sua formação em negócios na University of Technology Sydney, iniciou os estudos no Sydney Institute of Interpreting and Translation, 21 de abril de 2016. Naquela tarde quente de quinta-feira, Michelle se encontrou com alguns amigos. Eles se despediram dela quando embarcou em um ônibus próximo à University of Technology. Michelle contou que iria fazer compras e seguiu para Pitt Street Mall. Ela passou algum tempo caminhando sozinha, olhando vitrines e comprando algumas coisas. Depois disso, embarcou em um trem para a estação St. James pouco antes das 4 da tarde e às 4h30 desembarcou em Campsie para voltar ao apartamento. Enquanto sua foto circulava pelas redes sociais e a preocupação aumentava a cada hora, os noticiários a mais de 60 milhas dali começaram a repercutir outra história alarmante. O Snapper Point Blowhole, na costa de New South Wales, é um lugar bonito, mas bastante perigoso, repleto de pedras escorregadias e formações rochosas afiadas. É fácil escorregar, se machucar ou até se afogar. Um turista que caminhava pela região notou uma pessoa na água. Quando olhou com mais atenção, percebeu que ela não estava nadando. Ela estava de bruços e parecia morta. Às 10h30 da manhã, um paramédico foi içado de helicóptero até a água para recuperar o corpo. A vítima já estava morta, mas ficou evidente desde o primeiro momento que aquilo não era um acidente trágico. Era uma jovem mulher. Estava completamente nua e coberta de ferimentos de faca. Havia sido esfaqueada quase 40 vezes, e o golpe fatal atingiu sua garganta. Era evidente que ela havia lutado desesperadamente contra seu assassino, mas acabou morrendo de uma forma extremamente brutal e aterrorizante. A polícia acreditava que o corpo havia sido deixado próximo ao blowhole e não arrastado pelas ondas de outro local. Um inspetor-chefe declarou: "Naquele dia, o mar estava particularmente agitado. Quando o corpo foi retirado da água, não apresentava danos significativos causados pelas pedras. Por isso, acreditamos que ela entrou na água justamente nas proximidades do blowhole."
Qualquer pessoa que reconhecesse a vítima ou tivesse informações sobre o crime foi incentivada a procurar a polícia. A unidade de homicídios de New South Wales divulgou uma imagem computadorizada da mulher encontrada, uma jovem asiática com cabelos escuros na altura dos ombros, e lhe deu o nome provisório de Snapper Point Blowhole Jane. À medida que a notícia se espalhava para além da região, usuários da internet começaram a relacionar o desaparecimento de Michelle com a mulher encontrada na água. A análise de DNA confirmou que se tratava da estudante de 25 anos. Os acontecimentos avançaram rapidamente, e já no dia seguinte a polícia prendeu um suspeito. Todos os familiares e pessoas próximas a Michelle foram interrogados detalhadamente. Seu apartamento foi revirado de ponta cabeça, e todas as evidências digitais passaram por análise minuciosa. Ao rastrear um veículo captado por câmeras de segurança entrando em um parque nacional 4 horas antes da descoberta do corpo, os investigadores chegaram ao suspeito. Era Derek Barrett. O mesmo tio com quem Michelle morava, o mesmo homem que ajudou a denunciar seu desaparecimento, Derek, de 27 anos, havia se casado com a tia de Michelle alguns anos antes. Pouco se sabe sobre seu passado. Ele havia trabalhado na área de TI, mas estava desempregado havia bastante tempo. Ao examinarem seu telefone, os investigadores encontraram imagens profundamente perturbadoras. Nelas, Michelle aparecia amarrada e amordaçada sobre sua própria cama, com tecido preso por fita adesiva ao redor do rosto. Os policiais afirmaram que a expressão em seu rosto era algo que provavelmente jamais esqueceriam. Derek teve o pedido de liberdade sob fiança negado e permaneceu em silêncio no tribunal enquanto as acusações eram lidas pela primeira vez. 2 meses depois, recebeu ainda mais acusações, totalizando 27. Entre elas estavam cárcere privado, com intenção de obter benefício e atentado ao pudor. A polícia acreditava que, com base no local onde Michelle foi encontrada, na linha do tempo das câmeras de segurança e nos dados dos telefones dela e de Derek, o ataque começou pouco depois de ela chegar em casa naquele dia. Como não havia mais ninguém na residência, Michelle foi amarrada em seu próprio quarto e submetida à violência. O motivo era claramente sexual. Em determinado momento, enquanto Michelle ainda estava viva, sua prima voltou para casa, mas ela não fazia ideia de que Michelle estava sendo mantida em cativeiro a poucos metros de distância. A polícia nunca conseguiu determinar exatamente por quanto tempo Derek a manteve viva. Tudo que foi possível estabelecer foi que, entre 4h45 da tarde de quinta-feira, 21 de abril, e 10h30 da manhã de domingo, 24 de abril, Derek desferiu as facadas fatais. Na manhã de 24 de abril, ele envolveu o corpo em plástico e dirigiu até Snapper Point. Os dados do celular registraram todo o trajeto. No caminho, parou para comprar um lanche. Depois, seguiu até o Blowhole e lançou o corpo do penhasco. Michelle foi abandonada exatamente no lugar onde, alguns anos antes, havia tirado uma foto com entusiasmo e compartilhado em seu Instagram durante uma viagem. Em abril de 2016, Derek foi acusado de assassinato e declarou-se inocente. A família de Michelle, que viajou da China após sua identificação, tentou comparecer a todas as audiências do caso. Seu advogado afirmou que o cliente estava sofrendo muito na prisão e negava todas as acusações. Ele declarou: obviamente, ele está muito abalado e em choque. Não gosta nem um pouco de estar no Sydney Police Center. É um lugar terrível para ficar preso, e eu só espero que ele seja transferido em breve. 18 meses depois, em dezembro de 2017, Derek finalmente admitiu a culpa. Confessou que amarrou e amordaçou Michelle antes de matá-la e se desfazer do corpo. Também se declarou culpado por mais 21 acusações, incluindo 19 episódios de gravações feitas para satisfação sexual. As demais acusações incluíam cárcere privado com intenção de obter benefício e 3 episódios de atos obscenos contra uma pessoa maior de 16 anos. Derek alegou ter problemas com dependência química e afirmou que, na época do assassinato, usava metanfetamina e fumava canabinoides sintéticos. Segundo ele, não se lembrava de nada do que aconteceu naquele fim de semana. A única coisa que conseguia recordar era seu reflexo no espelho e sangue na pia. Mas a juíza rejeitou essa versão, observando que seu sofrimento parecia exagerado. O especialista forense Dr. First declarou ao tribunal que acreditava que Derek estava fingindo amnésia para evitar responsabilidade. Ele acrescentou:
A alegação de dependência de metanfetamina simplesmente não parece plausível. Nunca vi um dependente de metanfetamina acima do peso. Derek demonstrou falta de compreensão sobre seus crimes e ausência de empatia. O fato de fotografar a vítima amarrada e amordaçada, com expressão de terror diante da morte, e depois abandonar o corpo longe da cena do crime, indica sérias perversões sexuais. Derek escreveu uma carta para a mãe de Michelle. Nela dizia: "Só posso imaginar o que você está passando com essa perda. A cada momento da minha vida desejo voltar no tempo e apagar aquele dia que causou tanta dor. Permiti que meus próprios problemas invadissem nossa casa, e todos pagaram caro por isso. Esse momento da minha vida não me deixa dormir. Eu choro e ainda tenho pesadelos. Perdi tudo por causa de um único fim de semana sem sentido. Minha percepção do tempo naquele período é confusa. Você não imagina como sou atormentado todos os dias tentando entender como isso aconteceu e por que segui esse caminho. Traí minha família e a dela com minhas ações. Tenho nojo de mim mesmo." Mas a juíza Justice Helen Wilson não acreditou em suas palavras. Ela declarou que aquele havia sido um crime repugnante, de extrema brutalidade e profunda maldade. Um ato perverso e sádico cometido por alguém em quem Miss Lane confiava, dentro do lugar que deveria representar segurança e proteção. Derek Barrett foi condenado a 46 anos de prisão, com um período mínimo de 34 anos sem possibilidade de liberdade condicional, mas o caso estava longe de terminar. A investigação revelou que ele havia desenvolvido uma obsessão sexual crescente por Michelle. E alguns anos depois, a história tomou um rumo ainda mais perturbador. Em novembro de 2019, uma idosa com demência, que raramente saía de casa por causa da doença, estava em sua residência quando recebeu a visita da filha. A mulher encontrou a mãe sentada à mesa da cozinha, segurando um objeto que a polícia mais tarde descreveu como um pendrive resistente e protegido contra intempéries. A idosa disse que pensava que aquilo era um brinquedo e não soube explicar como o objeto havia chegado até ela. Quando a filha conectou o dispositivo ao computador, encontrou imagens tão chocantes que ligou imediatamente para a polícia. No pendrive havia 9 vídeos, com duração total superior a 1 hora, além de 13 fotografias. As imagens mostravam Derek e Michelle. Ele havia gravado a si mesmo enquanto estuprava e torturava Michelle durante o período em que a manteve presa em seu próprio quarto. Em um dos vídeos, era possível ver que as mãos de Michelle estavam amarradas com tanta força que haviam inchado e ficado arroxeadas. Derek cortou as cordas com uma grande faca de caça, amarrou suas mãos novamente e disse: "Então, onde nós paramos?" Em seguida, continuou o ataque brutal. Também foi descoberto que durante algum tempo antes do assassinato, Derek filmava secretamente Michelle e sua enteada enquanto tomavam um banho ou dormiam. Em algumas gravações, aparecia tocando a si mesmo enquanto observava as vítimas dormirem. A polícia conseguiu relacionar algumas das fotografias às imagens que Derek havia apagado do telefone poucos dias antes da prisão, numa tentativa de esconder os crimes. A mulher que encontrou o pendrive não tinha qualquer ligação aparente com Derek, embora morasse a poucos quilômetros da casa onde ele viveu anteriormente. Até hoje, essa parte do caso continua sendo um mistério. Com base nas evidências encontradas no dispositivo, Derek recebeu mais 17 acusações, incluindo diversos crimes sexuais agravados e corrupção moral. A polícia observou que a tia de Michelle passava muito tempo em Wollongong por causa do trabalho. Por isso, não estava presente enquanto o marido cometia aqueles atos. Ela não suspeitava de absolutamente nada e ficou devastada pela culpa. Quando a mãe de Michelle recebeu ligação sobre o conteúdo do pendrive, disse que quase desmaiou. Entre lágrimas, relembrou: "Quando a polícia me informou que os vídeos mostravam o estupro humilhante e as torturas dolorosas sofridas pela minha filha, senti um enjoo imediato. Minha mãe, que era saudável, ficou tão destruída pela dor que faleceu pouco tempo depois de receber essa notícia. Como qualquer mãe poderia aceitar algo assim?" Derek Barrett declarou-se culpado por todas as 17 acusações, mas, para a enorme frustração da família, ele não recebeu uma nova pena separada. Infelizmente, a legislação não permitia isso. Como essas provas não haviam sido descobertas antes do julgamento original pelo assassinato, a juíza as considerou uma nova circunstância agravante. Ela acrescentou mais 20 anos à sentença. No entanto, essa pena seria cumprida simultaneamente à condenação pelo homicídio,
o que significa que o total de 46 anos permaneceu inalterado. Foram acrescentados mais 2 anos ao período mínimo sem liberdade condicional, e agora Derek só poderá solicitar liberdade em 2052. Em vez de 2050, este é, sem dúvida, um dos casos mais brutais e perturbadores já analisados. Michelle Lang era uma jovem trabalhadora, cheia de esperança, que havia viajado milhares de quilômetros longe de casa para construir uma vida melhor e um dia proporcionar um futuro confortável para si mesma e para sua mãe. Ela estudava e vivia em um lugar que acreditava ser seguro. Morava ao lado de pessoas em quem confiava. Para a mãe de Michelle, que primeiro perdeu o marido e depois a filha pelas mãos de alguém considerado parte da família, aqueles foram os momentos mais sombrios de sua vida. Ela disse: "Ainda não conseguimos aceitar o fato de que ela não está mais conosco e continuamos sofrendo uma dor insuportável. O tempo jamais voltará aos dias em que eu e Meng Meng vivíamos felizes juntas. Agora que minha filha não está mais aqui, toda a minha vida foi destruída. O que será de mim daqui para frente?"